A partir de agora estamos em direto no site do Correio da Manhã e antes de passarmos ao painel que vou moderar, precisamente sobre os grandes desafios da sustentabilidade nas PME, eu vou convidar a subir a palco a Norma Franco, partner da EY, que é especialista em mudanças climáticas e sustentabilidade, para fazer um breve retrato, Norma, bem-vinda, para fazer um breve retrato da edição deste ano. Uma salva de palmas também. Obrigada, boa tarde. Vou deixar aqui, João. Pointer. Muito obrigada, boa tarde. Vou começar por, na verdade, agradecer à Tranquilidade por, mais uma vez, confiar na EY enquanto parceiro desta terceira edição da SME Enterprise. E, já que estou aqui, vou também aproveitar para felicitar todos os candidatos desta terceira edição. Felicitar-vos, obviamente, pelo o conjunto de boas práticas que abraçam a sustentabilidade no vosso dia-a-dia, nas vossas operações. Estão, obviamente, de parabéns, mas também aproveitar esta oportunidade para vos desafiar. Desafiar para aquela que é a próxima edição. Hoje vamos ter, na verdade, a oportunidade de conhecer aqueles que são os heróis nacionais. Vamos conhecer quem é que vai estar no top 3, no pódio desta terceira edição e, portanto, a todos aqueles que não conseguirem juntar-se ao pódio este ano, estão, a partir de agora, em contagem decrescente para se reinventarem, nutrirem e trazerem aqui um conjunto de iniciativas e ideias que possam também vir a inspirar todo o ecossistema no próximo ano. E, portanto, desde já fica aqui o desafio para a próxima edição. Falamos da terceira edição de SME Enterprise, mas, na verdade, qual é que é aqui a grande motivação deste prémio? Este prémio tem como grande motivação apoiar a transição sustentável dentro daquilo que é o ecossistema de PMEs e como é que, na verdade, como é que é feito, como é que está a ser feito. Este prémio valoriza e reconhece o conjunto de boas práticas em matéria de sustentabilidade que este ecossistema, neste momento, está a alavancar e a promover. À semelhança daquilo que tem vindo a ser as outras edições, este ano, uma vez mais, tiveram em consideração aqui duas grandes categorias. A categoria de impacto ambiental e a categoria de impacto social, em 5 grandes áreas de intervenção. A primeira, mais ligada àquilo que é a inovação e a transformação digital, mas também houve outras áreas como modelos de negócio, produto, serviços e pessoas, que foram as áreas de intervenção de alguns dos candidatos que estão em sala. Vamos olhar então aqui para os números deste ano. Este ano tivemos cerca de 664 candidaturas. Na verdade, foi aqui um número bastante simpático que acaba por refletir aquilo que é já alguma popularidade deste prémio dentro deste ecossistema. Na prática, o que se verificou foi um aumento de uma maior adesão a este prémio. Quando comparamos com aquelas que foram as candidaturas na primeira edição, e portanto há 2 anos, estamos a falar num aumento acima dos 30%, ok? Mais 38% de candidaturas quando comparamos com a primeira edição, 32% quando comparamos com a edição do ano anterior. Mas, na verdade, e apesar de estarmos a falar de mais de 600 candidaturas, apenas 44 destes projetos estiveram ou apresentaram aqueles que eram os critérios necessários para serem elegíveis no âmbito deste prémio. Olhando então aqui para este slide que vos trago hoje, facilmente conseguimos perceber que dentro destes 44 projetos que passaram a um mergulho um bocadinho mais profundo para tentarmos perceber que tipo de projetos é que se tratavam, que impactos é que estavam a gerar, chegámos à conclusão que
48% destes projetos informaram que geram impacto em mais do que uma categoria, ou seja, na prática geram impacto em duas dimensões, na dimensão ambiental e na dimensão social. O que é absolutamente fantástico, sendo que apenas 52% revelam gerar impacto numa das outras duas dimensões. Interessante também é que quando olhamos para aquelas que são as áreas de intervenção das entidades candidatas ao prémio deste ano, há aqui um catalogar em quase 90% daquelas que são as áreas de intervenção e, portanto, mais ou cerca de 90% destes 44 projetos, na verdade, foram catalogados como estando presentes em mais do que uma das 5 áreas de intervenção que mencionava ainda há pouco. Porque é importante nós percebermos, na verdade, onde é que estão a ser promovidas estas boas iniciativas, estas boas práticas em matéria de sustentabilidade, também tentamos perceber quais são os setores. E, portanto, conseguimos identificar, em termos de top 3 de setores, aqui candidaturas, cerca de 10 das 44, vêm daquela que é o setor da indústria e manufatura, obviamente com todos os contextos que nós vivemos atualmente, é um setor extremamente relevante. Depois, aqui a assumir o segundo lugar no pódio em termos de números de candidaturas, destacamos aquele que é o setor mais ligado ao comércio e serviços e, por último, no terceiro lugar, e não deixa de ser interessante, mas também, na verdade, ser aqui revelador dos sinais do tempo, estamos a falar de 7 projetos que são apresentados dentro daquilo que são setores mais ligados à tecnologia informática. Quando olhamos para aquela que é a distribuição a nível nacional, conseguimos rapidamente perceber que existem aqui 3 grandes regiões que têm muitos candidatos. Lisboa, Porto e Braga destacam-se, e aqui queria também passar a ideia de que este prémio não se cinge apenas àquelas que são as fronteiras do nosso Portugal continental, e este ano também tivemos uma candidatura vinda dos Açores. Mas, na verdade, quando nós temos que tentar identificar aqueles que são os heróis nacionais, obviamente que os membros do júri se têm que debruçar sobre aqueles projetos que têm maior potencial. E, portanto, dos 44, e ao contrário daquilo que tem sido ou tem vindo a ser feito nos últimos anos, este ano conseguimos encontrar 14 projetos com imenso potencial. E é sobre estes 14 projetos que hoje vamos ficar a conhecer os 3 melhores, mas não é para agora. Obrigada. Obrigado, Norma. Pode ficar já aí nesse primeiro lugar, exatamente. E vamos então passar ao nosso debate. Vamos falar sobre os grandes desafios da sustentabilidade, como já há pouco disse. Vou convidar os nossos 2 outros membros do painel. Chamo Gonçalo Salazar Leite, membro do júri e professor convidado da Católica Lisbon SBE, e Joana Carvalho, a mentora da Voice Leadership Initiative da Nova SBE. Uma salva de palmas. Bem-vinda, Joana. Por favor. Obrigado. E vamos começar precisamente por aqui, por a pergunta que é mais difícil, que é perceber, Joana, vou começar por si, as PMEs estão de facto preparadas para este embate? Como é que tem sido esta progressão e esta capacitação das próprias PMEs para darem este salto na sustentabilidade? Muito bem. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui, é um gosto enorme. Acho que estes fóruns são, sem dúvida, muito importantes. Eu acho que tudo aquilo que se puder discutir sobre este tema da sustentabilidade é pouco, porque efetivamente aquilo que mais sentimos falta é a capacitação das empresas, das pessoas, por isso todos estes fóruns são muito bem-vindos. Olhando aqui para a realidade das PME, e na verdade falo até sobre a experiência que temos tido no Voice Leadership
onde já vou falar, se calhar mais à frente, um bocadinho sobre o programa, mas Certo. no Voice Leadership temos tido o privilégio de contactar com muitas PMEs e contactar sob o ponto de vista até da mentoria, onde conseguimos de forma mais concreta e perceber os desafios que cada PME vai sentindo. E aquilo que temos percebido é que, de facto, temos hoje um tecido empresarial muito heterogéneo, ou seja, temos empresas que já fizeram muita coisa, empresas que sabem perfeitamente o que é que têm que fazer, já têm planos de transição, mas temos também empresas que, se calhar, a primeira vez que ouvem falar de sustentabilidade é quando chegam ao programa do Voice e temos um módulo de sustentabilidade e é aí que contactam pela primeira vez com o conceito de Porquê que isso ESG. acontece? Porque as suas cadeias de produção não estão também envolvidas Exatamente. elas próprias? O que acontece, efetivamente, é que, sobretudo, as PMEs que estão mais, no fundo, sensibilizadas para este tema e que estão até já com um conjunto de iniciativas grande nesta matéria são, sem dúvida, as PMEs exportadoras, aquelas que estão no segmento B2B, ou seja, aquelas que trabalham para grandes empresas e que, por isso, começam a sentir as pressões já dos seus clientes. Clientes esses que muitos estão sujeitos já a obrigações de reporte ou estão no caminho para acontecer isso. E por isso essas são aquelas empresas que primeiro experimentam o que é a pressão do desafio de se tornarem mais sustentáveis, porque começam a receber por parte dos seus clientes muitos pedidos. Claro que, na verdade, temos também aqui um fator transversal a todas as PMEs, que é a banca, e a banca, sem dúvida, já está e estará cada vez mais nos próximos 2 anos a exercer pressão junto das empresas, porque precisa cada vez mais de recolher um conjunto de dados que vão muito para além dos dados contabilísticos. Até agora, quer dizer, todas as empresas sabiam que todos os anos tinham que reportar informação contabilística, mas a partir de agora isso já não chega, não é? E são precisos mais dados relativamente aos riscos ESG, e os bancos que precisam de analisar os riscos ESG das empresas estão já a pedir dados relativamente a esses novos fatores, a esses novos riscos, que as PMEs têm que, muitas delas ainda não estão preparadas para os dar, mas é mais uma forma de contacto com este tema da sustentabilidade e, de facto, aquelas empresas que ainda não sentiram esta pressão do lado dos clientes começam a senti-lo do lado da banca. Ou seja, se não há esse ímpeto dentro da própria empresa, é a própria regulação ou a imposição legal, Gonçalo, que Sim. acaba por puxar um bocadinho e dar aqui ser o kick-off para esse processo. Sem dúvida. É a pressão regulatória e a pressão de reporte, que acabam por ser 2 coisas relacionadas, mas também diferentes. A imposição do reporte acaba por ser o principal driver, menos, infelizmente, na nossa média nacional do que aquilo que acabou de mencionar, que é a pressão trazida por clientes que trazem o tema para os seus fornecedores. E, infelizmente, eu diria que isto é um contexto europeu transversal, pelo menos daquilo que nos é dado a conhecer, daquilo que nós conhecemos, é um contexto europeu transversal, onde o reporte deixa de ser um meio e passa a ser um fim. Nós estamos a assistir a uma pressão de reporte e uma exigência de reporte muito elevada, que já requer um conjunto de recursos elevados e algum investimento de tempo, pessoas e dinheiro para reportar, sobretudo para as empresas de maior dimensão. À medida que isso vai descendo na dimensão das empresas, e isso tendencialmente acontecerá, é um processo que ainda está no seu início, mas tendencialmente acontecerá, não temos capacidade nas empresas nacionais, PMEs, de responder adequadamente. Utilizando um bocadinho a imagem que foi discutida há pouco, nós gostávamos de receber uma bola e construir uma jogada a partir daí. A bola cai, é chutar para a frente e aliviar, e seja o que Deus quiser, e vamos ver como é que resolvemos, porque estamos a chegar ao fim do mês e tem que estar pronto no fim do mês. Não devia ser assim. A procura da sustentabilidade e o impacto que a sustentabilidade tem no modelo de negócio, que é algo que este prémio, em boa hora, trazido pela General e Tranquilidade, procura, é como é que a sustentabilidade é boa para o negócio. Não temos tido, por parte daquilo que é o enquadramento legal e regulatório, essa visão. Temos uma visão que apresenta-nos dados para eu te avaliar. Reativa. Impositiva, por parte de quem pergunta, e reativa, exatamente, por parte. E a minha dúvida era se essa imposição e essa capacidade de resposta da empresa leva a uma mudança de mentalidade ou se só automaticamente faz com que haja um reporte, o tal reporte de sustentabilidade. É isso que continua a acontecer? Essencialmente sim, mas não.
Ou seja, já existe uma consciência totalmente diferente, que é transversal à sociedade. Não é tanto pela obrigação de reporte das empresas, mas sim por ser transversal à sociedade e, sobretudo, à sociedade informada e aos decisores das empresas. E as nossas PMEs têm lideranças, falámos de liderança há pouco, têm lideranças muito capazes que percebem que isto é uma oportunidade, uma obrigatoriedade e uma responsabilidade. E, portanto, também existe a procura de um caminho e de modelos de negócio mais sustentáveis, sem dúvida. Apenas assim houvesse recursos para construir esses modelos. É este equilíbrio que ainda não conseguimos encontrar na Europa e também não em Portugal. E Norma, esta realidade que foi aqui identificada, acontece porque não há ainda uma liderança virada para a sustentabilidade, apesar dos exemplos ótimos que acabámos de ouvir, ou seja, falta-nos ainda mais líderes com este chip sustentabilidade on. Muito oportuno a questão do chip, não é? No contexto e as várias notícias que nós temos. De facto, há várias coisas que podem, na verdade, colocar a sustentabilidade como sendo algo central dentro das organizações. Não é só uma questão de liderança, mas o líder, na verdade, pode fazer a diferença, ok? Há, de facto, esta imposição deste contexto regulatório atual, ok, que vai em diferentes fases chegar a diferentes tipologias de organizações. Nós estamos a falar aqui do reporting e quando falamos de reporting estamos a falar daquela que é a diretiva Corporate Sustainability Reporting Directive. Nós na sustentabilidade usamos muitos acrónimos, às vezes parece que estamos aqui numa sopa de letras. Esta nova diretiva é interessante pelo facto de, por exemplo, Portugal ainda não ter feito a sua transposição. Havia essa obrigatoriedade de ter acontecido. Mas está para acontecer? Está para acontecer, no muito curto prazo. Na verdade, estamos a aguardar. E esta nova diretiva prevê chegar a três, eu diria, vou identificar aqui três grandes targets em diferentes momentos. Num primeiro momento, vai chegar o momento em que as organizações que já estão listadas em Portugal e que já eram abrangidas pela antiga diretiva Non-Financial Reporting Directive, vai ser este ano o momento em que vão ter que divulgar. No próximo ano vai chegar à altura das grandes empresas que cumpram 2 dos 3 critérios e depois as PMEs cotadas e, finalmente, depois as PMEs. Okay? O que é que está a acontecer na prática? E é muito relevante aquilo que estavam ainda há pouco a dizer, porque às vezes falamos muito na teoria e como é que isto acontece na prática. Nós falamos desta nova diretiva e falamos muitas das vezes da taxonomia europeia, que acaba por ser aqui um regulamento que vai tentar acelerar esta criação de um ecossistema financeiro cada vez mais sustentável, mas também como forma de darmos cumprimento àqueles que são os grandes objetivos da estratégia de crescimento da Europa, que estão, obviamente, alinhados também com aquilo que é o famoso Green Deal. O Green Deal acaba por ser a resposta da Europa para o contexto de emergência climática que vivemos atualmente e, face a este que é o contexto, foram decididos a definição e a arquitetura de um conjunto de políticas que, de certa forma, vão definir o script para que todos, sem exceção, façamos parte deste grande objetivo. Quando eu falo deste grande objetivo, que são os objetivos da Estratégia de Crescimento da Europa, eu estou a falar de 3 coisas que, com certeza, vocês já terão ouvido. Primeiro, um primeiro objetivo é garantir a qualidade de vida e bem-estar da sociedade. Todos queremos, obviamente, garantir essa qualidade de vida e bem-estar. Obviamente que não pode ser o João, não pode ser a Norma, individualmente. Temos que estar todos a funcionar, na verdade, como uma orquestra. Claro. E pegando aqui um bocadinho na terminologia que foi utilizada na sessão anterior. Segundo, queremos uma Europa neutra em carbono até 2050. Portugal, na verdade, como boa aluna, assumiu esse compromisso e antecipou, na verdade, quer ser neutra em carbono até 2045. Obviamente que este compromisso, independentemente de ser assumido pelo Governo, o Governo não vai conseguir, de forma isolada, fazê-lo. E, portanto, individualmente. E, portanto, há aqui a necessidade de todo o ecossistema privado fazer parte deste compromisso maior. Por último, um dos objetivos, e portanto o terceiro objetivo desta estratégia de crescimento europeu está muito relacionado com o tentar travar a perda da biodiversidade. Existe aqui uma forte correlação entre o impacto das alterações climáticas naquilo que é a perda da biodiversidade
e o que vai acontecer é que este desequilíbrio dos ecossistemas vão impactar-nos a nós todos, ok? A nós enquanto cidadãos, a nós enquanto empresários e, portanto, todos nós temos que estar atentos àquilo que está a acontecer. O que é que deriva daqui é, então, este contexto regulatório muito específico que acaba por definir o script para que todas as organizações consigam fazer parte. Obviamente que existem líderes que antecipam e conscientes que estão daquilo que é o risco que poderá ter, por exemplo, as alterações climáticas no seu negócio, antecipam e começam desde logo a definir aquela que é, muitas das vezes, a sua estratégia ESG. Mais na agricultura até, não é? Pode ser da agricultura, mas existem variados exemplos a nível nacional de um conjunto de boas práticas em que, de facto, houve aqui o antecipar, porque o antecipar o risco é também criar oportunidades futuras de negócio e transformá-los. E qual é a percentagem dessa liderança versus a liderança que ainda não está nesse patamar, digamos assim? Não é suficiente ainda. Para aquilo que nós vivemos atualmente, nós precisamos de mais líderes que tenham este mindset mais orientado para aquilo que é abraçar os desafios da sustentabilidade. E, para que fique claro, quando nós falamos de sustentabilidade, é garantir que as gerações futuras possam usufruir em quantidade e em qualidade dos recursos naturais que a nossa geração e as gerações anteriores tiveram a oportunidade de usufruir e, portanto, é isto que todos os dias as organizações devem tentar fazer naquela que é a sua prática. Então, qual é a previsão que nós podemos fazer, e vou fazer esta pergunta aos três, de curto, médio prazo, de evolução? Inevitavelmente, o que vai acontecer, por força daquela que é a cadeia de valor, cada vez mais as organizações vão começar a dar resposta àquele que é o contexto ESG. Dar um exemplo muito prático. Quando surgiu a história do regulamento da taxonomia no final de 2021, em 2022 eu tinha uma empresa no centro do país que exportava, uma pequena empresa que exportava, e exportava para aquela que era a indústria do setor automóvel. E uma grande marca alemã, que já era obrigada a reportar elegibilidade e alinhamento na taxonomia, como já não o conseguia fazer internamente, não conseguia melhorar mais, ser mais eficiente, estava obviamente a fazer pressão naquela que era a sua cadeia de valor e, portanto, estava a pedir àquela organização pequena no centro do país que começasse a tentar abordar os temas mais ligados à circularidade e às questões da descarbonização. É o que está a acontecer. Dar-vos outro exemplo muito, muito, muito prático. Há relativamente pouco tempo, um pequeno negócio do Norte contactava-nos porque estava a trabalhar para uma grande empresa do retalho nacional, em que dentro daquilo, ele sempre foi fornecedor desta entidade, e dentro daquilo que é a atual política de compras da organização, começam a fazer exigências em matérias de ESG, a tentar perceber que tipo de políticas é que aquele fornecedor tinha em matérias de ESG, que boas práticas já estavam a ser promovidas e aquele fornecedor não tinha nada. E, portanto, estava em risco de continuar ou não aquele contrato que tinha com aquela grande empresa de retalho a nível nacional. E isto, obviamente, inevitavelmente, o que vai acontecer é que, fruto da pressão da cadeia de valor, nós vamos começar a abraçar estes temas. Joana, a Voice é também uma espécie de oráculo, ou seja, conseguimos perceber aqui também, se calhar, um bocadinho aquilo que é o caminho, a deriva e a mudança que está a ser operada nas PMEs e nas suas lideranças. Qual é a sua visão para o curto, médio prazo e uma espécie de expectativa daquilo que possa acontecer nesta evolução? Sim, eu acho que eu, por acaso, deixe-me só aqui também comentar a questão da liderança. Eu acho que, às vezes, o problema ou os desafios que ainda permanecem por resolver dentro das PMEs não são tanto ao nível da liderança. Claro que as lideranças são importantes e eu costumo dizer que a transição, para se começar, tem que haver um tone from the top, ou seja, tem que haver uma mensagem forte de cima para baixo. Uma voz de comando que diga. Exatamente. E o modelo de governance, como há pouco a maestrina referia, tem que ser importante. Agora, é muito importante que as pessoas, e quando eu digo as pessoas, todas as pessoas dentro da organização, entendam efetivamente o que é que está a acontecer. Primeiro, percebam
do que é que se trata. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas nem sequer entendem, ou seja, não entendem porque é que de repente todos falamos de alterações climáticas e o que é que isto pode impactar a vida, quer das pessoas, quer da empresa. E sendo que a sustentabilidade não é só também Claro, meio ambiente são vários e alterações temas, climáticas. exatamente. Mas pronto, mas este tema ambiental geralmente é mais aquele complicado que é mais bem... Exato. de entender por Certo. parte das pessoas que estão dentro da empresa. E eu acho que é importante que as pessoas entendam. É importante porquê? Porque qualquer empresa, por melhor liderança que tem, por boas intenções que tem, precisa das pessoas para operar as mudanças que são necessárias de concretizar. E por isso eu acho que é muito importante também trazer as pessoas para o centro. Relativamente àquilo que eu acho que vai acontecer, assim, efetivamente a parte da regulação, podemos aqui discutir os avanços e recuos que se têm falado nos últimos tempos, e isso pode nos levar a acreditar que o risco de transição, que no fundo vem de todas estas mudanças regulamentares que falavam, da taxonomia, da transposição da CSRD, das obrigações de reporte, que para já não afetam as PMEs, mas lá chegaremos. Mas a verdade é, podemos achar que isto vai acontecer mais depressa ou mais devagar, mas eu acho que há uma coisa inevitável e que eu acho que é por aqui que as PMEs têm que pensar, porque isto é aquilo que se calhar é a face mais visível para o seu negócio e para a sua performance, que é o risco físico. Quer dizer, é inevitável e que o risco físico existe, ou seja, as alterações climáticas estão a ter impacto, efetivamente os eventos extremos já acontecem e estamos a falar, eu costumo dizer, quando falamos de ESG, falamos em primeiro lugar de riscos. Isto são riscos efetivos que podem ter impacto na performance económica ou financeira das empresas e por isso, como qualquer outro risco, eles têm que ser, primeiro, conhecidos, as empresas têm que olhar para dentro de casa, têm que perceber... E há essa receptividade, desculpe. Eu acho que há, eu acho que sim. Acho que, até porque quando transformamos isto tudo, cheio de palavrões e de acrónimos, etc., numa coisa muito simples, que quem está no terreno e no chão de fábrica conhece, que é, ok, estamos a falar de processos produtivos, estamos a falar de modelo de negócio, estamos a falar de riscos que podem impactar esse meu modelo de negócio. E de antecipar esses. Exatamente. E por isso, há aqui um exercício básico que as empresas podem fazer, que é parar e olhar para o seu modelo de negócio e perceber onde é que estão os riscos. Quais são os principais riscos que nos podem afetar, seja ambientais, seja sociais. E fazendo este exercício, é muito mais fácil depois de pensar nos temas de sustentabilidade, porque depois de percebermos quais são os nossos riscos, é tentar identificar um conjunto de medidas, começando por pequenas coisas, mas que, no fundo, permitam ir mitigando esses riscos e tomar determinadas medidas. A parte boa disto tudo é que quando fazemos isso, também há aqui ganhos, ou seja, quando falamos de sustentabilidade não falamos só de investimento, a taxonomia traz-nos muitos investimentos, não é? Quando falamos em transição, falamos em avultados investimentos de transição, mas não podemos esquecer que não são só investimentos, não são só custos, também há valor que podemos extrair, desde logo pelas medidas de eficiência que se podem implementar. E eu acho que esta é a face mais fácil de entender e é aquilo que as PMEs conseguem de forma mais prática e rápida perceber. É o mais atraente, não é? Porque é mais atraente, porque obviamente conseguem percepcionar valor nisto tudo. O reporte, claro que é importante, assim, nós vivemos num mundo da transparência, ninguém acha que neste momento basta reportar dados contabilísticos, já não chega, não é? Já toda a gente quer saber mais do que a performance financeira, o objetivo já não é maximização de lucro apenas, mas o reporte não pode ser um fim em si mesmo, o reporte, eu costumo dizer que quando se pensa em começar pelo reporte é quase como fazer a casa pelo telhado, começar pelo telhado, não pode ser, não é? Temos que começar por perceber qual é a nossa realidade, identificar onde é que estão os riscos, o que é que precisamos de fazer, um conjunto de medidas para implementar, identificar alguns indicadores que nos permitam monitorizar este caminho e depois reportar. E quando chegamos ao reporte, então é tudo muito mais fácil, porque já sabemos o que reportar. Só que estamos pelo caminho mais difícil, porque é começar pelo fim, não é? Exatamente. E aí parece tudo muito mais abstrato e mais difícil de implementar. Aí entrou a regulação a impor algo que ainda não estava completamente instalado. Agora, o que é que eu acho que se segue nos próximos tempos para as PMEs? Eu acho que, apesar de, como disse, não haver esta obrigação de reporte tão imediata para as PMEs, é inequívoco e completamente inevitável que os bancos vão cada vez mais fazer exigências por parte das empresas. Os bancos também estão muito pressionados e aqui, reparem, é uma questão de regulação bancária, ou seja, os reguladores têm imposto já aos bancos um conjunto de novas exigências em termos de processo de concessão de crédito
E por isso, as empresas que queiram continuar a beneficiar de financiamento vão ter necessariamente que demonstrar que conhecem os seus riscos, estão a geri-los e que têm um plano de transição mais elaborado, menos elaborado, mas que estão a fazer qualquer coisa. E Gonçalo, o Gonçalo foi membro do júri, portanto, olhou aqui para uma data de candidaturas de PMEs. Consegue-se ver e antecipar, pegando um bocadinho também naquilo que a Joana disse, consegue-se ver aqui algum tipo de fluxo, de corrente, de mindset a mudar? Obviamente quem se candidatou já terá esse mindset, mas conseguimos perceber mais áreas em que as PMEs atuam e que estão a ser abrangidas por esta mudança? Sim, sem dúvida. Aliás, falámos aqui dos fatores que de alguma forma estão a forçar as PMEs a olharem para esses temas de forma geral e abstrata. E, pegando no exemplo da orquestra que se falou há pouco, os instrumentos mais fortes que estão lá atrás e que marcam o ritmo e que marcam o tom, estão a tocar uma partitura que diz sustentabilidade. O problema é quando essa partitura começa a tocar sustentabilidade em todos os naipes de instrumentos e nem todos estão alinhados, que é o que está a acontecer agora. O conjunto de exigências de reporte e exigências regulatórias é elevado e é desalinhado. Em Portugal, como na Europa, mas nós cá temos um jeito especial para exigir a mesma, ter várias entidades a exigir a mesma coisa. Mas isso é uma história antiga no nosso país. O que é transversal é a consciência que a sustentabilidade. Eu aqui gostava de voltar ao tema do que é a sustentabilidade, que não é apenas ambiental, é social e económica. Mas quando se consegue transmitir e quando há a apreensão destas três vertentes da sustentabilidade, há uma consciência clara dentro da liderança das empresas que isto é uma obrigatoriedade, é uma responsabilidade e é uma oportunidade. E nota-se muito a tentativa de, muito bem, como é que eu me posiciono perante isto, que oportunidades é que isto me traz e que obrigações é que eu tenho. Isso está presente. Agora, uma coisa é o fim do mundo, que estamos a tentar evitar. Outra coisa é o fim do mês, que é já amanhã, neste caso. Aliás, é hoje, neste caso. E quem está à frente de uma empresa, é responsável de uma empresa, é que sabe que o fim do mês pesa muito mais do que o fim do mundo. Sobretudo quando eu não tenho recursos porque sou uma PME. O fim do mês é já, não é? Exatamente. E há muita gente que depende de nós e temos que somos responsáveis. Claro. É a responsabilidade perante a comunidade envolvente e perante os colaboradores, que muitas vezes se sobrepõe a uma responsabilidade abstrata a mais a médio prazo. O equilíbrio que se procura, que se tem que se gerar aqui, penso que está presente na cabeça de todos e, claramente, respondendo à sua questão, a tendência é uma evolução muito rápida, em meu entender, muito rápida e muito clara nesse sentido. Esperamos que não haja demasiadas vítimas pelo caminho, sobretudo dada a fragilidade de recursos de algumas das nossas PMEs e da indisponibilidade de pessoas para recursos financeiros, recursos humanos, para pegar neste tema. Especialmente em áreas de atuação em que as PMEs atuam, algumas delas, e que são precárias, não é? Ou seja, a sua própria atividade precária. Vou pensar na agricultura, por exemplo. Por exemplo, a agricultura é um tema especial, até porque a preparação, a qualificação está limitada a uma pequena fatia dos colaboradores. Mesmo em empresas de sucesso, eu tive a oportunidade de assistir a isto numa empresa que exporta para os 4 continentes, 5, penso para a Oceania não, mas exporta para os 5 continentes, está sediada no centro do país, quis fazer o reporte no modelo CSRD antes de tempo, pediram para estar presente e a conversa foi um bocadinho surreal, porque pediram disponibilidade de pessoas e de meios. Não, temos aqui não vou dizer o nome certo, temos aqui o Rogério que tem aqui 2 tardes por semana para vos ajudar. Isso nem pensar, é insustentável. A conversa acabou. Portanto, há um grau de risco na transição de haver mais exigência do que aquilo que as empresas podem entregar. Por outro lado, com a devida facilitação, esses riscos podem se transformar em oportunidades. Gonçalo, isso é que a Católica tem um projeto, um modelo que está a estudar, a desenvolver, que tem a ver com negócio familiar sustentável. Empresas familiares na sua vertente de sustentabilidade. O que é isso? Explique-nos um pouco. A Católica Lisbon tem um Center for Responsible Business, um centro de negócios responsáveis, que é provavelmente... Bom, não vou fazer aqui... Não vou fazer... Mas tenho qual modelo de negócio que acho que é interessante. Mas esse tem um Center for Responsible Business que tem uma das melhores práticas do país no sentido de tornar as empresas sustentáveis. Responsáveis, sustentáveis. Bem a par. Certo. A responsabilidade é o que traz a sustentabilidade, nunca poderá ser imposta apenas. Pode ser exigida, mas não pode ser imposta.
Ao mesmo tempo, estamos a lançar uma nova iniciativa dirigida especificamente às empresas familiares numa lógica não de estudar, enfim, a passagem de geração e a sua perenidade, embora isso seja um problema que todas as empresas familiares europeias, portuguesas sentem, mas, sobretudo, ajudá-las numa lógica de prospectiva. A empresa familiar é, por definição, sustentável. Preocupa-se, de um ponto de vista societário, com os seus colaboradores, com a sua família e com a comunidade envolvente, preocupa-se com a sustentabilidade económica e preocupa-se com o impacto que tem no ambiente à sua volta, porque precisa disso para viver e para sobreviver para a próxima geração. Não é imediatista, não é uma lógica financeira pura, a lógica financeira é um meio para um fim. E, nesse sentido, há todo um caminho que pode ser feito de ajudar as empresas familiares a prepararem-se para o risco desta transição, a capacitá-las para gerar, identificar, gerir e lidar com os riscos, e essa é uma das vertentes deste projeto. É um modelo que está em estudo, mas como é que se pode consubstanciar na prática? Há uma ideia já? Este projeto visa focar as competências, o contexto e o crescimento das empresas familiares. O crescimento neste contexto de sustentabilidade é bastante exigente, mas é o que se pretende fazer, e será desenvolvido através de programas específicos com um parceiro líder, que lidera, ensine, puxa a carruagem, e um conjunto das empresas de origem familiar que se queiram associar a determinados temas. Um deles será, por exemplo, este tema de como lidar com as exigências de reporte e como é que isso pode transformar numa oportunidade. Haverá também um outro tema, que é o tema do risco, e por aí fora. Aconselhamento e, no fundo, com uma avalia muito prática. Aconselhamento, mais discussão e liderança pelo exemplo dos líderes que já o fazem. Com inputs muito ativos. Joana, a Voice também tem essa já capacitação, ou seja, já faz essa também, noutro género, tem uma intervenção também muito direta. Conte-nos um bocadinho o que é que a Voice, há pouco já falou, mas conte-nos só um bocadinho o que é um exemplo do trabalho da Voice. Então, o Voice Leadership, lançado pela Universidade Nova, no fundo é um programa de formação. Eu costumo dizer que mais do que um programa de formação, é um programa de partilha de conhecimento e de experiência. No fundo, já estamos agora nesta fase, na fase de candidaturas à segunda fase do programa, ou seja, a primeira fase, que contou com mais de 1000 empresas, já está a decorrer, as empresas têm vindo a ter a sua formação, e estamos agora na fase de candidaturas, aliás, termina agora, a fase de candidaturas para a segunda fase do programa. Em que é que consiste? No fundo, este projeto tem como missão ajudar a aumentar a competitividade das nossas PMEs e, com isso, fazer crescer o país. E é um projeto de impacto, porque, no fundo, aquilo que se pretende é que no final de 2026, com este projeto, se consiga um aumento de 2% no PIB. Como é que funciona o projeto do Voice Leadership? Houve aqui um esforço muito grande, em conjunto com muitos parceiros, desde logo do setor bancário, empresas, associações empresariais. Existiram um conjunto de fundadores, de associados fundadores, entretanto mais empresas e mais associações se juntaram ao programa, e no fundo houve aqui uma tentativa de perceber, também em conjunto com o IAPMAI, quais eram aquelas áreas onde fazia mais falta às PMEs conhecimento, para, no fundo, conseguir este objetivo de incrementar a competitividade das nossas empresas e fazê-las crescer, porque é disto que se trata. Com base nessa análise foram definidas 6 áreas de conhecimento: crescimento e internacionalização, gestão sustentável de negócio, onde se inclui estes sistemas da sustentabilidade, mas não só, gestão financeira, gestão de projeto, transformação digital, áreas de clientes e operações, marketing. Ou seja, há aqui um conjunto de 6 áreas. Para cada uma destas áreas foram desenvolvidos conteúdos. E o que é que as empresas têm acesso? As empresas têm acesso não só a conteúdos online, há mais de 500 conteúdos online disponíveis para as empresas para acederem de forma remota, têm acesso a aulas online, a videoaulas, têm acesso a formação presencial, e aqui houve o cuidado de não tornar o programa muito intensivo em termos de tempo, muito time consuming, pensando aqui que, obviamente, para as empresas seria difícil aderirem a um programa que consumisse muito tempo, porque estamos aqui a falar de empresários que, às vezes, na verdade, o seu tempo é muito escasso, porque são empresas, algumas pequeninas, que dependem muito do empresário, e por isso houve também este cuidado. Para além das aulas presenciais e das aulas online,
e eu costumo dizer que esta é a grande vantagem do programa. Os participantes têm acesso a uma rede de mais de 500 mentores, que foram todos certificados pela Nova. E o que é que permite esta mentoria? Permite, no fundo, às empresas abordar temas específicos da sua atividade. Porquê? Porque quando estamos nas aulas, claro que há aqui um efeito de brainstorming e as empresas dos vários setores com diferentes dores podem discutir umas com as outras. Mas há aqui uma troca de opiniões, de sensações, de angústias, se calhar. Exatamente, e esta é a parte muito rica do programa, é que, na verdade, as empresas têm a oportunidade de fazer parte de um grupo, estão organizadas por turmas. Dentro destas turmas há uma grande diversidade de setores e de tipos de empresas diferentes e por isso que as empresas têm ali uma oportunidade única de partilhar experiências, dores. Já houve casos de empresas que fazem negócios para o futuro, etc. Ou seja, há aqui um potencial de networking, de brainstorming, mas para além disto, depois ainda têm acesso aos mentores e aí podem aprofundar temas mais específicos da sua atividade. E esta é a parte que eu acho que é diferenciadora e as empresas têm ficado agradavelmente surpreendidas com este valor acrescentado. Norma, e as consultoras, o que é que fazem em prol da sustentabilidade, além do aconselhamento? E o que é que há na prática? O que é que há na prática? Na prática há... quando trabalhamos os desafios da sustentabilidade, na verdade nós somos uma única equipa quando trabalhamos com o nosso cliente e, sobretudo, trabalhamos dentro daquilo que é a especificidade do negócio e do contexto. Não são projetos chapas 5, não há tudo dentro de uma pasta, é tudo desenvolvido à medida das necessidades, da ambição também e de todo o contexto do cliente. O que fazemos na prática é apoiar as organizações a darem resposta a todo este contexto regulatório, mas também ajudá-los naquela que é a jornada de descarbonização. Obviamente, com este contexto que vivemos atualmente, muitas organizações precisam, naquele momento em que tentam aceder a financiamento da banca, precisam de ter os KPIs já preparados, também apoiamos, mas há algo que nós, se calhar, fazemos um bocadinho diferente, que é, em qualquer projeto que nós façamos, há sempre a intenção de capacitar internamente e tornar aquele cliente, aquela organização completamente autónoma neste desafio. Não há aqui um perpetuar de uma dependência com o consultor e, portanto, isto é ponto assente e, desde logo, conversado no início dos nossos projetos. Há também aqui algo que temos vindo a encetar nos últimos anos, que é um contacto muito próximo com aquele que é o ecossistema associativo. As associações, e quando falamos em PMEs... Também são um meio de chegar às PMEs, não é? E é muito importante e tem um papel, fruto daquilo também, que é alguns constrangimentos financeiros. As associações têm aqui um papel grande em acelerar estes temas dentro das organizações e, portanto, a EY até de forma bastante proativa tem estado próximo das associações para fazer chegar estes temas e, sobretudo, desconstruir, demonstrando que, na verdade, não se constrói a casa pelo telhado, mas começamos sempre pelas fundações e pelos pilares. Temos 1 minuto e meio para terminar e eu vou pedir a cada um de vós uma mensagem que seja um mix entre um incentivo, um desafio e uma cativação de quem nos está a ouvir e queira, de facto, entrar neste mundo da sustentabilidade, que é, como já vimos, muito vasto e muito complexo. Quem é que quer começar? Eu posso começar. Joana. A minha mensagem é, no fundo, o meu grande conselho às PMEs é comecem por fazer alguma coisa. Diria que, se calhar, o primeiro grande passo pode ser capacitem-se, formem as vossas pessoas e juntem-se ao Voice Leadership, venham connosco fazer e levar a voz do ecossistema das PMEs em Portugal. Gonçalo. É difícil dizer algo melhor do que isto, ou mais interessante, mas talvez complementar. Competitividade passa pela sustentabilidade. Sustentabilidade de uma forma abrangente, ambiental, social, económica. E o ambiental tem consequências económicas também, o social tem consequências económicas. Portanto, sustentabilidade é a base de uma competitividade futura, a parte da inovação e outros fatores, mas sem sustentabilidade não vai haver competitividade. Portanto, sim, preparem-se. Norma? A sustentabilidade não se faz sozinha, escolham os parceiros certos e, enfim, vamos tentar que todos
Eu não estou a dizer que somos nós. Atenção. Não, também não sou eu. Mas é muito importante não fazermos esta caminhada sozinhos. Há, de facto, pessoas muito competentes, há muita competência e não estão sozinhos nesta jornada. E digo eu, seguir os exemplos daqueles que aqui estão e que alguns vão ser premiados e que se candidataram a este prémio e que deram também esse exemplo e esse passo em frente, acho que é também de saudar. Muito obrigado aos três, Norma Franco, Gonçalo Salazar Leite, Joana Carvalho, muito obrigado. Salva Thomas. Muito obrigado. Obrigado. E bom, e é precisamente nesta altura que antecipamos aquilo que vai acontecer já a seguir. O que é que vai acontecer? Vai ser, vamos honrar aqueles que se candidataram e que saíram vencedores nestes prémios, nesta terceira edição dos prémios SME Enterprise. Por isso eu vou passar aqui a bola ou a batuta, consoante aquilo que preferimos, à Ágata Rodrigues, que vai conduzir precisamente, e para quem peça uma salva de palmas, esta parte da cerimónia. Ágata, bem-vinda. Obrigado. Obrigada, João. Obrigada. Muito boa tarde. Então, pelos vistos, chegamos à fase, aquela fase que estavam todos à espera, com certeza, para saber quem são, afinal, os distinguidos. Uma coisa vos posso dizer, que antes de tudo temos que relembrar que no dia 26 de março o nosso herói, é verdade, vai ser um herói que vai ser aqui distinguido e que vai representar Portugal na cerimónia final europeia. Reúne, obviamente, outros heróis dos outros 9 países participantes. Para além de Portugal, marcam presença a Alemanha, Áustria, Chequia, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Hungria e Itália. E para vos dar uma noção, uma ideia daquilo que aconteceu no evento da edição anterior em Bruxelas, convido-vos a ver um breve vídeo dos heróis europeus da sustentabilidade. Vamos a isso. Ali estava o nosso português a representar-nos. Vamos ver qual será o próximo. Bom, para já vamos começar esta entrega de prémios com a chamar ao palco aqui, obviamente, Pedro Carvalho, CEO da Generali Tranquilidade, por favor, para uma breve introdução. Boa tarde a todos e bem-vindos a esta terceira edição do SME Enterprise aqui em Portugal. Enfim, queria começar por agradecer às empresas que se candidataram, também um agradecimento forte ao júri e ao nosso Knowledge Partner, a UI, que tiveram que processar mais de 600 candidaturas, que acho que é bastante relevante e sintomático da importância que esta temática está gradualmente a enraizar nas empresas portuguesas. Não é só uma questão de é bom para a sociedade, é bom para a economia, é bom para as nossas empresas para passar a ser crítico, não é? No futuro, tanto as seguradoras como os bancos e como
e como uma série de outras entidades, só vão conseguir trabalhar de forma sustentável e com parceiros sustentáveis. Enfim, aproveitava também para agradecer às pessoas que estiveram aqui a falar antes, e também na primeira e na segunda mesa. Foi bastante interessante para mim. Enfim, fiquei às vezes a pensar que ser responsável por uma empresa não é necessariamente ser um líder. E nas palavras da maestrina e do treinador, Francisco, fiquei claramente com a percepção de que é preciso estarmos sempre a repensar, e vocês, com as vossas equipas, com as vossas empresas, são certamente responsáveis e têm um desafio de acrescentar a isso a liderança. Enfim, esta edição, para além do imenso trabalho que teve, vai ter uma... Enfim, como é que eu ia dizer isto? Fizemos uma parceria com a nova School of Business and Economics para nos ajudar precisamente a reforçar as capacidades de liderança das empresas, neste caso das empresas que são finalistas deste prémio do SME Enterprise, e vai estar incluído nesta cerimónia de premiação. Enfim, para a Generali e para a tranquilidade em Portugal, a sustentabilidade é muito importante, é crítica e a prazo vai ser quase que eliminatória. Portanto, e vai ser para nós, vai ser para todos, vai ser para a economia, vai ser para os países, para os políticos, enfim, até para o desporto, para a música, e, portanto, dificilmente poderemos escapar a este desígnio que julgo que vai ter que mobilizar toda a humanidade para nos, não digo para nos salvar, mas de certa forma também o é. Enfim, acho que também é a altura de dar a minha introdução por encerrada, e dar o palco a quem verdadeiramente merece, que são os verdadeiros heróis da sustentabilidade, que são as empresas que concorreram, desde logo os que ganharam, e os que não ganhando apresentam também projetos bastante interessantes e desde logo uma vontade única de se comprometerem com a sustentabilidade. Para eles, muito obrigado. Obrigada, Pedro Carvalho. Eu ia pedir que se mantivesse, por favor, em palco, porque vai ser muito importante naquilo que é exatamente a entrega dos prémios, que vai começar já de seguida. Preciso também da presença, por favor, de Joana Pina Pereira aqui ao palco, porque vai também ajudar naquilo que será a entrega dos troféus aos distinguidos. Muito obrigada. Então, vou começar. Vamos, antes de anunciarmos, na realidade, aquilo que são as empresas distinguidas nesta terceira edição do SME Enterprise, e porque a Generali Tranquilidade, como sabem, leva muito a sério as práticas de sustentabilidade, também distingue os agentes mais sustentáveis. E, portanto, vamos conhecer os vencedores do prémio Agente Sustentável. São aqueles que levam os temas da sustentabilidade e, obviamente, da literacia financeira e de seguros aos clientes, particulares, empresas, e que atuam como verdadeiros parceiros dos nossos clientes. Nesta categoria, a Generali Tranquilidade decidiu distinguir 2 agentes, um exclusivo e outro multimarca. Vamos começar então pelo agente exclusivo. Então, o prémio Agente Sustentável exclusivo é... Faltava esta música, claro. Obviamente. Um pouco de suspense. Filipes, Mediação de Seguros Limitada. Chamo aqui ao palco Filipe Martins para receber o prémio.
vou pedir, por favor, que se coloquem aqui mais ao centro do palco, se não se importam, para fazermos aqui uma fotografia, para registar este momento. Registado. Muito obrigada. Eu vou pedir que se mantenha aqui em palco, porque depois temos que tirar a fotografia todos juntos, porque agora sim vamos ficar a conhecer o agente distinguido, no caso, multimarca. E o agente vencedor é João Gil, da Seguramos Corretores. Muitos parabéns. Pode subir por aqui. Parabéns. Vou pedir que retirem primeiro aqui uma fotografia e depois, Filipe, juntar-se-á. Muito bem, agora podem juntar-se, por favor, os dois agentes distinguidos, um exclusivo e outro multimarca. Isto é tudo para o bem da melhor fotografia. Vai valer a pena, prometo. Perfeito, muito obrigada e muitos parabéns. Muito bem, vamos continuar então a nossa entrega. Agora sim, vamos ao prémio SME Enterprise. Das mais de 600 candidaturas que recebemos nesta terceira edição, o júri decidiu distinguir 14 empresas pelos seus projetos. Vamos começar, no caso, por chamar os finalistas deste Top 14, chamemos-lhe assim, que vão ter direito à formação na Voice Leadership Initiative da nova SBE e um diploma. Bem bom. Sempre que os distinguidos sejam da General e Tranquilidade, chamamos também aqui ao palco o respectivo parceiro responsável. Vamos começar? Sim? Entusiasmados? Boa. É aquela parte mais interessante, não é? Vamos lá. Então, para receber o diploma e o troféu finalista desta segunda edição do SME Enterprise, chamo ao palco Olivia Page, da Biofab Zero. Parabéns! Agora tiramos aqui só uma fotografia. Está perfeito. O fotógrafo é exigente, hein? Tens razão. Está perfeito. Muito obrigada, Olivia. Muitos parabéns. Obrigada. Faça o favor. Vamos continuar este Top 14. Chamo agora ao palco Susana Garré Pinto, Maria do Carmo Pinto e Manuel Pinto, da BAI THF. Muitos parabéns! Ah, nada. Muitos parabéns. Obrigada. Vou-vos pedir então um passinho mais à esquerda, exatamente, porque agora temos mais pessoas na fotografia, mas vai ficar fantástica na mesma, o enquadramento está perfeito. Ainda faltam muitos, claro, vêm em representação de toda uma equipa. Claro que sim. Estão todos de parabéns. Perfeito. Vamos fazer chegar a recordação deste dia. Muito obrigada. Obrigada. Podem descer ou por aqui ou por ali, por onde vos der mais jeito. Muito obrigada.
Bom, vamos então continuar a distinguir os finalistas. Ainda há tempo para uma conversinha, claro. Obrigada! Vamos continuar então a chamar ao palco os finalistas. Chamo agora, por favor, Joaquim Guedes, da Eco Insight, para receber esta distinção. Ali está. Faça o favor. Muitos parabéns. Sim, 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 é verdade. Chamamos também João Gil, da Seguramos Corretores, por favor. O agente. Desculpem, conseguem só dar aqui uma passagem? As câmaras já estão a trabalhar. Mas vamos registar a sua presença também. Obrigada. Para aqui, por favor. Muito obrigada, muitos parabéns. Continuamos então a chamar ao palco os finalistas, este top 14. Chamo agora, por favor, Lúcia Lages, Elsa Correia e César Correia, da Etfor, empresa têxtil. Muitos parabéns. E também chamamos Vítor Reis, da Triunfo Mediação de Seguros, por favor. Agora sim, Vítor Reis aqui ao palco para se juntar à festa, à celebração. Muitos parabéns. Agora sim, vamos registar um momento aqui em fotografia, para este lado. Muito obrigada. Muitos parabéns mais uma vez. Continuamos no top 14 destes finalistas da terceira edição do prémio SME Enterprise e chamo ao palco, por favor, Tiago Neves e Inês Neves, da Fiber Sites, para receber a distinção. Estão ali. Muitos parabéns. Centrados no palco, está ótimo, agora sim. Fazer a fotografia. Muito obrigada e muitos parabéns. Podem sair por onde vos for mais fácil. Obrigada. Vamos continuar com os finalistas e ao palco, por favor, Isabel Vale e Menezes, da Inspire Ericeira Hotels. Parabéns. Está ali, está ali. Coincidências. Muito obrigada. Muitos parabéns. Obrigada, muitos parabéns. Vamos continuar então a chamar ao palco os finalistas e chamo ao palco, por favor, João Martins, da Martins e Catarino, para receber a distinção. Chamamos também Filipe Maçãs, em representação do parceiro André Roseta Cunha. Parabéns. Muitos parabéns. Aqui, aqui.
Está feita a fotografia, muito obrigada. Muito bem, vou chamar ao palco, agora temos que fazer aqui, sublinhar aqui esta menção especial, os próximos finalistas que vêm um bocadinho mais de longe. Imaginem só, vêm dos Açores. Chamamos ao palco Dário Vaz e Fernanda Vaz, da Momentos Felizes. Muitos parabéns. São Miguel, bela ilha. Um bocadinho mais juntinhos para a fotografia. E está registado o momento. Muito obrigada e bom regresso a casa. Obrigada por terem vindo. Bom, vamos continuar a chamar ao palco os finalistas e agora, por favor, ao palco para receber a sua distinção, Filipe Ramos e Cristina Cruz, da Sociedade Agrícola do Monte Novo e Figueirinha. Estão ali, estão ali. Muitos parabéns. E agora, por favor, um bocadinho mais... Exatamente. Perfeitos, aqui para a fotografia. Muito obrigada. Obrigada. Continuamos então a chamar ao palco os finalistas e agora é a vez de chamar ao palco Miguel Azevedo, Andreia Dias e David Silva, da Tornet Tirso, para receber a sua distinção, por favor. Estão ali atrás, a caminho. Não tem a gente. E também Jorge Carneiro, da JD Carneiro Mediação de Seguros. Está por aqui? Estava já aqui. Para se juntar aqui ao momento. Muito obrigada. Obrigada a nós. Faça o favor de se juntar aqui à fotografia. Um bocadinho mais à frente do palco, por favor. Só esta ponta. Peço desculpa. Está ótimo assim. Muito bem, muito obrigada e muitos parabéns. Vamos então continuar com os finalistas. Agora é a vez de chamar ao palco, por favor, Jorge Morgado e Mónica Meireles, da Viriato, para receberem a sua distinção. E chamamos também ao palco Bruno Dias, em representação da SMER Mediação de Seguros. Olá, muito boa tarde. Muito obrigada, muitos parabéns. Obrigada. Bom, terminamos então agora este top 14 de finalistas e vamos passar às menções honrosas. Muito bem. Para além do diploma de formação da Voice Leadership Initiative, as menções honrosas recebem também um selo digital e um plano de meios e difusão no grupo Mídia Livre. Só para saberem o que é que as menções honrosas vão ter direito. Antes de começarmos, vamos espreitar um vídeo sobre as menções honrosas.
Podem vir aqui. A Ashford Global é uma multinacional portuguesa com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de produtos para a agricultura, como bioestimulantes, biofertilizantes e produtos de biocontrole. Temos uma grande componente de exportação, estamos presentes em mais de 35 países e somos uma equipa multidisciplinar, o que nos tem permitido um grande investimento em inovação e desenvolvimento de novos produtos ao serviço dos agricultores. O produto ao qual nos candidatamos a este prémio é o Key Plant Endofit. É um produto bastante interessante pelo seu potencial de produção de compostos bioativos que vão ter um efeito direto na planta e no microbioma do solo. Por um lado, compostos bioativos como metabolitos secundários que vão promover o crescimento da planta, como hormonas de crescimento, por exemplo, giberelinas, mas também proteínas como os lipopéptidos, que vão promover um equilíbrio natural entre micro-organismos antagonistas e beneficiosos. E isto vai permitir que as culturas se desenvolvam de forma mais saudável, de forma a que tenham maior capacidade de tolerar stresses abióticos. A Ashford Global foca-se no desenvolvimento de produtos que ajudem os agricultores a produzir mais, com mais qualidade e de forma mais sustentável. E isto é fundamental porque a população mundial continua a aumentar e a área agrícola não aumenta. Portanto, é necessário que os agricultores tenham ferramentas de que forma consigam produzir cada vez mais, mas ao mesmo tempo de forma cada vez mais sustentável, sem resíduos e que assegure a qualidade dos alimentos que vão para a mesa dos portugueses e de toda a gente. Muitos parabéns à Ashford Global. A menção honrosa. Chamamos ao palco, por favor, Joana Lisboa e Joaquim Machado e chamamos também Carlos Monteiro, da Nacional Gesto Consultores de Seguros. Muitos parabéns. Vamos só fazer aqui uma fotografia no centro do palco. Posso-lhe fazer uma pergunta? Claro que sim. Acredito que naturalmente esteja feliz com a Claro que distinção. sim, é uma honra receber este prémio e gostaria de agradecer à organização, à General e Tranquilidade, porque de facto esta luta por uma sociedade e uma agricultura mais sustentável é uma responsabilidade de todos e a Ashford Global tem feito o seu papel e quer continuar no desenvolvimento destas práticas. Muito obrigado a todos. Muitos parabéns, muito obrigada. Parabéns a toda a equipa. Obrigada. Muito bem, vamos então conhecer a segunda menção honrosa. Vamos espreitar o vídeo e saber quem é o vencedor. A EcoOil Tratamento de Águas Contaminadas é uma empresa de tratamento de resíduos perigosos que resultam da atividade marítima e o objetivo de criação da EcoOil em 2001 foi justamente dar apoio ao estaleiro de reparação naval da Luisnave na sua mudança de Lisboa para Setúbal. O projeto que nos candidatamos é justamente o projeto de produção de EcoGreen Power, o primeiro combustível sustentável do mundo certificado pelo ISCC, no International Sustainability and Carbon Certification. Este combustível é um combustível para a transição energética. As indústrias que não podem aceder a combustíveis verdes ou à sua eletrificação por questões de investimento ou de proximidade, têm no EcoGreen Power a sua alternativa para a transição energética. É um combustível 100% reciclado que reduz as emissões quando comparado com a sua alternativa fóssil em 99% das emissões de CO2. Um processo de incremento de sustentabilidade e de economia circular, sendo que para as empresas que o utilizam, imediatamente incrementam os seus fatores de sustentabilidade. O EcoGreen Power é também uma alternativa para a mobilidade. Temos grandes colaborações com a academia e temos estudado a possibilidade de utilizar este combustível na mobilidade, quer marítima, quer terrestre. Estes são os grandes projetos futuros que nos propomos realizar nos próximos anos e para isso também é importante que se modernizem os instrumentos de contabilização das emissões
porque estes novos combustíveis não estão ainda enquadrados naquilo que são as emissões de CO2 e na sua contabilização, bem como os instrumentos fiscais de suporte à sustentabilidade e à economia circular, que resulta da produção de um combustível a partir de um resíduo, e, portanto, um combustível 100% reciclado. Muitos parabéns! Eco Oil. Chamamos ao palco, por favor, Nuno Matos. A habitual fotografia para registar o momento. A luz está perfeita. Podemos registar. Muito obrigada. Não quero deixá-lo ir embora sem antes me digam umas palavrinhas sobre esta menção honrosa. Boa tarde, obrigado a todos, obrigado à organização, o prémio a terceira edição. Obrigado também aos membros do júri que tiveram, enfim, muito trabalho a analisar as candidaturas e de certeza que foram todas muito boas candidaturas. E queria, enfim, dar aqui apenas uma história que é o pouco tempo que tenho, que permite de algum modo dar a entender aquilo que fazemos. Eu tenho dois filhos já crescidos, mas quando era pequeno via os filmes da Disney com os meus filhos. E num dos filmes, O Livro da Selva, aparece um grande incêndio na floresta. E temos os elefantes, os grandes mamíferos, a apagarem o incêndio com as suas trompas, com a água do lago. Entretanto, aparece um colibri, que deixa cair 2 gotas. E o elefante pergunta o que é que o colibri estava ali a fazer. E o colibri disse que, bom, estava a fazer a sua parte. É isso que a Eco Oil faz, que os colegas da Eco Oil fazem. É isso que nós pretendemos continuar a fazer. Este prémio é, obviamente, para eles, não só para a Eco Oil, mas para todos aqueles que lá trabalham. Portanto, muito obrigado. Muitos parabéns. Parabéns a toda a equipa. Obrigada. Muito obrigada. Muito bem, as menções honrosas estão entregues. Agora falta-nos conhecer o grande vencedor. Vamos a isso? Preparados? Sim? Vamos lá. Tenho primeiro que vos dizer que o vencedor desta edição vai receber o diploma, o selo digital, um vasto plano de meios e difusão no grupo Mídia Livre e também formação no Voice Leadership Initiative, bem como seguros da Generali Tranquilidade avaliados em mais de 10.000 euros. Um diagnóstico global de segurança com identificação de potenciais riscos ambientais num valor estimado de 5.000 euros. Bom ou não? Bom ou não? Estava à espera da reação da sala. E agora vamos ficar a conhecer o grande vencedor nacional desta edição e que nos vai representar. EcoX é uma spin-off da Universidade de Coimbra com uma tecnologia patenteada que visa a transformação do óleo alimentar usado em sabão. Atualmente contamos com mais de 100 SKUs de produtos de higiene e limpeza, tendo uma gama de produtos para casa, para a louça, para a roupa e também uma gama para profissionais, para hotéis, restaurantes e cafés. O projeto com o qual nos candidatamos é um projeto de economia circular, que visa a recolha do óleo alimentar usado através dos nossos parceiros e a transformação deste óleo alimentar usado para depois vir a ser incorporado em detergentes, utilizando para isso uma tecnologia 100% verde. Além disso, os nossos detergentes são depois comercializados em vários supermercados e lojas parceiras, essencialmente através de um conceito também de economia circular, com venda a granel, onde as pessoas podem levar a sua própria embalagem, encher e depois, no fim de estar vazia esta embalagem, poderem voltar à loja, fazer o refill e a sua utilização. Também temos um conceito de embalagem assente na economia circular, que é uma embalagem feita com 50% de plástico reciclado. Somos uma empresa com ADN de inovação e estamos a olhar para novos resíduos para que possam vir a ser incorporados no desenvolvimento de novos produtos de higiene e limpeza e, quem sabe, se não até alargar a gama de produtos a outras áreas de negócio.
Chamamos ao palco César Henriques, CEO daquilo que sei, vem acompanhado. E se vier acompanhado, queremos a equipa toda aqui. Não me diga que são tímidos. Não vai acontecer. O CEO não vem sozinho. Equipa, façam o favor de subir ao palco, fazemos toda a questão de que aqueles que se deslocaram até aqui representem todos os outros que não puderam vir. São tímidos. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Chamamos também Sandro Mendes, em representação da Sozel Corretores de Seguros, para se juntar aqui à grande festa. Também ele um vencedor. E agora o nosso fotógrafo está a pensar, ora bem, chamaste toda a gente ao palco, agora como é que eu vou fazer? Isto vai caber toda a gente, prometo. Vamos lá. Está enquadrada. Está seguro. Muito obrigada. Eu preciso só que me deem aqui umas palavrinhas. Ainda não vão embora. Está ligado, pode falar. Ok. Primeiro, agradecer, acho que faz parte da praxe, agradecer o prémio, né? Tenho que fazer. Só deixar aqui duas palavras muito simples, que é, hoje ouvimos falar muito sobre legislação, sobre reportes, mas eu acho que nos esquecemos de uma coisa muito importante, que quem tem o poder de decisão somos todos nós, com as decisões que fazemos, com as opções de compra que fazemos, com a decisão do fornecedor A, B, C ou D, isso vai acabar por levar tudo atrás. Por isso, antes de falarmos em legislação e reportes, olhamos para nós e percebemos o que é que nós podemos fazer pela sustentabilidade todos os dias. Segundo, uma pergunta, Portugal já ganhou na Europa alguma vez? Portugal já ganhou o prémio europeu alguma vez? Não. Vamos ser nós que vamos ganhar. Obrigada. César, sabe, costuma dizer-se, à terceira é de vez. E, portanto, como esta é a terceira edição, contamos convosco para trazer o prémio para Portugal. Combinado? Vamos a isso. A equipa está com a energia certa. O que é que acham? Espetacular. Vai ser desta. Muito obrigada aos dois também que nos ajudaram aqui nesta tarefa de entrega dos prémios. Assim termina esta terceira edição do SME Enterprise com uma boa energia. Obrigada a todos que estão presentes, que vieram cá, aos que assistiram também a partir do site do Correio da Manhã. Quem não pôde dirigir-se aqui estava certamente a acompanhar. Pedia, agora sim, um trabalho árduo para o nosso fotógrafo. Mas o pedido, na realidade, não foi meu. Foi o Pedro, que há pouco disse, e tem toda a razão, Pedro. E agora o que é que fazemos? Chamamos toda a gente aqui ao palco e o fotógrafo, que se arranje. Mas ele vai conseguir. Foto de família! Venham todos, por favor!